Ei, estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem estiver assistindo aqui ao vivo, quem for assistir a gravação dessa live. Meu nome é Tânia Ortiz, mais conhecida como Tassi Ortiz, e eu sou consultora de imagem, consultora de produtividade e eu ajudo as mulheres a se sentirem mais produtivas, se reconectando com as suas energias femininas para que elas se sintam, para que elas tenham mais tempo para si e para o que é importante para elas, né? E hoje, oi Karine, boa noite. Antes da gente entrar, eu vou dar oi aqui pro pessoal que tá entrando e vou enviar essa live para as pessoas que pediram, que eu fiz uma enquete lá nos meus stories e algumas pessoas pediram, né, o tema dessa live para eu vir falar mais. Então eu vou encaminhar essa live e vocês que estão entrando aqui, Karine, Mari, envia para as pessoas que vocês conhecem, quem tem dificuldade aí, quem sabe aquele sono que a gente sente depois do almoço, aquela queda de energia que a gente tem? Aquele cochilinho pós-almoço, então é sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. Então, se você conhece alguém que sente aquele sono depois do almoço e quer tirar aquele cochilo, encaminha essa live para essa pessoa descobrir aqui, porque hoje eu vou falar o que que é, para que que serve, quais os benefícios, quais os tipos de power nap, como que a gente tem que fazer, enfim. Então, a gente vai falar tudo sobre vamos falar sobre isso tudo aqui, vamos desvendar o power nap, né? Então, deixa eu só encaminhar aqui, vocês vão encaminhando aí pro pessoal que me pediu. Deixa eu ir comandando aqui. Nossa, gente, tem bastante gente que pediu aqui, hein? Então eu estou mandando para todo mundo. Aí, ok. Espero que vocês tenham feito o mesmo. Rafael, Henrique, sejam bem-vindos. Bianca entrando. Então vamos lá. Nath, boa noite. Então já vamos entrar, já vamos falar o que que é o Power Nap, né? Então o Power Nap, gente, nada mais é do que aquele cochilo revigorante, sabe? A cesta que a gente conhece, né? Que alguns países tiram aquele cochilo e que daí fecha o comércio e que você tá em outro lugar falando, mas eu quero comprar alguma coisa. E aí as lojas estão fechadas, enfim, porque o pessoal tá o quê? Tá cochilando, tá descansando, né? Então é sobre ele que a gente vai falar, né? E aí já tem estudos científicos comprovando a eficácia do power nap, desse cochilo pós-almoço, né? E aí quais são os benefícios? Revitalização, ele revigora a energia, melhora o humor, diminui o estresse, que mais? Aumenta o nosso foco, nossa concentração, ou seja, o nosso estado de alerta, né? Melhora a nossa criatividade, enfim. Então ele é bom para todas essas coisas aqui. Eu tô aqui com a minha colinha aqui, gente. E aí eu escrevi porque minha letra é minúscula. E aí eu sou a pessoa que daí eu já não enxergo mais, entendeu? Eu precisava porque do meu óculos aqui. Mas enfim, então eu tô usando aqui assim pra poder enxergar as coisas que eu tenho que falar. E aí ele serve também, gente, pra gente suplementar o nosso sono convencional. Então, quando a gente não dorme direito, quando a gente tá com aquele acúmulo de sono, ele serve, né, ao longo do dia, porque ele é feito, já vou falar aqui quando que ele é feito. Ele é feito após o almoço, justamente pra gente ter essa revitalidade, né, esse vigor, essa energia. Como que eu descobri o Power Nap? Era 2016, eu estudava para concurso público, e eu sentia muito sono depois do almoço, era uma coisa recorrente, assim, era de praxe. E aí eu fui estudar sobre alta performance, sobre biohacking, e descobri o Power Nap e resolvi testar em mim e ver como é que funcionava, né? Tem um complemento do Power Nap que eu vou trazer para vocês mais pro final dessa live, então fica aqui e acompanha. Tem um extra aqui, porque não é só o Power Nap, não é só o cochilo. Tem algo importante, tem um detalhe que faz a diferença, que também já foi comprovado cientificamente. E aí eu comecei a testar. Lógico que tem muito a ver com a alimentação também, o que você ingere de manhã, né? Quais são os carboidratos que você ingere. Então, quando você ingere carboidratos simples, né? Tipo pão, no caso, a gente tende a sentir mais sono depois do almoço. Quando a gente ingere carboidratos mais complexos, como aveia, como banana, né? Isso facilita a nossa digestão e, por consequência, a gente sente menos sono depois do almoço. Então, essa é a história de como que eu cheguei, né? E daí fui aperfeiçoando, fui indo atrás, e aí vocês vão entender toda a história aqui
por trás desse Power Nap. Então ele é muito bom para tudo isso que eu comentei com vocês, né? Tipo, ele é bom para o aprendizado. Então pessoas que estão estudando para concurso, que estão fazendo uma faculdade, ou que, né, tem um processo de estudar coisas novas, precisa aprender uma nova área de conhecimento. Acho que todos nós aqui, né, sempre estamos em busca de aprimoramento. Então, ele é muito bom pra gente poder fixar, é bom pra memória, né? Pra gente fixar os conhecimentos, a aprendizagem, né? Bom, dito isso, acho que não tem dúvida, né, de que é uma ferramenta importantíssima pra gente aumentar o nosso nível de energia física e mental, né? Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Qualquer soneca é power nap? Então, Karine, aí é que tá. O power nap não é qualquer sono. Aí que eu já vou entrar. O que acontece? Não é, eu vou dormir lá 1h30. Não, o power nap, ele é um sono curto. Então, ele é feito de 15 a 30 minutos no máximo. Justamente para quê? Para a gente não entrar no sono profundo. E aí, para a gente entender o porquê desses 15 e 30 minutos, né, de 15 a 30 minutos, a gente precisa entender quais são os estágios do nosso sono. Então, durante o sono, a gente passa por 5 estágios. O ciclo completo do nosso sono passa por 5 estágios. O primeiro estágio, que é um estágio de vigília, né? Que a gente fica meio ali, né? Meio sonolento, não tá dormindo, mas também não tá acordado. O estágio 2, e aí esses 2 estágios, eles são mais leves, a gente não entra no sono profundo. A partir dos estágios 3 e 4 é o que a gente entra realmente no sono profundo, né? E o último estágio, que é o sono REM, né? Que é onde a gente tem os nossos sonhos. Então, se a gente acordar, aí tudo como a gente acorda depende tudo de qual é o momento que a gente está, em qual fase desse ciclo que a gente está acordando. Então, se a gente acorda durante o sono REM, que é quando a gente está sonhando, a gente acorda disposta e é muito provável que a gente lembre dos nossos sonhos. Comenta aqui se tem noites que vocês lembram dos sonhos e tem noites que vocês dormem e que vocês acordam e falam, cara, eu acho que eu não sonhei nada, porque vocês não lembram de nada. Aposto que acontece com todo mundo aqui, comenta aqui comigo. E aí, então, quando a gente acorda nesse último estágio, é muito mais provável que a gente lembre dos nossos sonhos. Se a gente acorda entre os estágios 1 e 2, que é a recomendação aqui, né, para ser um power nap, como a gente está num estágio leve de sono, então a gente acorda bem disposto. O que não acontece se a gente acordar entre os estágios 3 e 4. Aí acontece um fenômeno que a gente chama de inércia do sono. Que você dormiu e parece que você não dormiu nada. Parece que você foi atropelada por um caminhão. Quem nunca acordou assim? Que você dorme e você fala, nossa senhora, eu dormi, mas parece que eu não dormi nada. E aí você fica sonolento durante o dia, você fica com o pensamento lento, o teu corpo fica lento, fica difícil você concatenar as ideias, enfim, realmente parece que você... Bom, eu ia falar ressaca, mas nem posso falar que ressaca aqui, porque eu não bebo, nunca tive uma ressaca, então não sei como é que é. Então, o mais próximo que eu posso dizer, eu ia falar, ser atropelada por um caminhão, mas também não fui atropelada por um caminhão, graças a Deus, né? Então, enfim, quando a gente realmente não acorda bem, né? Então, pra gente ter todos os efeitos do Power Nap, a gente tem que respeitar esse ciclo, né? Tipo, esses estágios de sono entre o estágio 1 e 2. Ou seja, a Karine comentou aqui, ressaca do sono. É exatamente isso, ressaca do... Obrigada, Karine. Porque eu falei, gente, meus exemplos não estão sendo tão bons assim, porque eu não passei por eles, né? Ai. Então... aí entrando nos tipos de power nap, né? A gente tem o nano cochilo, que ele demora de 2 a 5 minutos, tá? E aí ele é muito bom pra gente quebrar aquela sonolência. Quem nunca tava numa aula e aí o teu olho começa a fechar, assim, que você precisa colocar um palitinho, parece que você queria colocar o quê? Um palitinho de dente pra ver se você consegue ficar com o olho aberto. E aí você dá uma encostada assim na cadeira, e aí de repente você dá aquele cochilinho assim de 1 minuto que parece que você dormiu meia hora, que você até leva um susto. Já aconteceu com vocês? E aí você acorda até mais alerta. Então, esse é o nano cochilo que demora de 2 a 5 minutos. Então ele é bom para isso. Aí a gente tem o mini cochilo, que demora de 5 a 10 minutos, né? E aí ele é muito bom pra gente aumentar o nosso foco, nossa concentração, entrar no nosso estado de alerta.
E aí a gente tem o Power Nap em si, que aí varia, tá? Literatura, os estudos vão dizer assim, entre 15 a 30 minutos, 20 minutos, mas o ideal é que não passe de 30 minutos. Por quê? Por causa daqueles estágios que eu comentei com vocês. O que acontece? A gente passa, durante a noite, se a gente tiver 8 horas de sono, né? A gente passa mais ou menos por 5 ciclos completos de sono, né? E aí, um ciclo, como eu comentei com vocês, um ciclo completo de sono, ele tem aproximadamente 90 minutos. E aí, entre os estágios 1 e 2, a gente passa aproximadamente 50% do tempo, ou seja, aproximadamente 50 minutos do estágio 1 e 2. E aí, aproximadamente 18 minutos entre o sono profundo e aproximadamente 22 minutos no sono REM, aquele que a gente sonha. E aí, quando a gente está nos estágios 3 e 4 e no sono REM, é muito difícil da gente acordar, tá? O mais profundo mesmo, por isso que a gente chama de sono profundo, são os estágios 3 e 4, que aí realmente é bem mais difícil da gente conseguir acordar, tá? Então, e aí o Power Nap vem dizer isso, né? Tipo, de 15 a 30 minutos, não passando de 30, 40 minutos ali, não extrapolando, porque senão a probabilidade de você acordar com a ressaca do sono, como a Karine bem trouxe, é muito grande. E aí você vai falar, não deu certo pra mim. Então, a gente usa o Power Nap para alcançar esses benefícios todos que eu comentei com vocês, para melhorar a memória, para aumentar a disposição, né? Se você tem um curto tempo ali, durante o almoço, ou entre uma reunião e outra, enfim, a gente pode usar esse recurso. Então, para aumentar nosso foco, nossa concentração, nosso alerta, para reduzir o estresse, para melhorar nosso humor, aumentar nossa criatividade, a retenção dos conhecimentos que a gente tem, né? Agora, se a gente estiver num cansaço físico e mental muito grande, aí a recomendação é realmente que a gente faça um ciclo completo do sono, ou seja, que a gente tire um cochilo de 1 hora a 1 hora e meia, de 60 minutos a 90 minutos, porque daí a gente vai completar o ciclo, a gente vai passar por todos os estágios do sono e aí a gente vai acordar bem disposta, né? Porque aqui o que pega é acordar nos estágios 3 e 4 no sono profundo. Pati, seja bem-vinda. Bru, seja bem-vinda. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui. Ui, gente, tá caindo aqui minha câmera. Aqui, ó, o dia que acordo de madrugada, lembro dos sonhos. Pois é, Karine, porque muito provavelmente você tá acordando no sono REM, né? Tipo, porque como eu comentei com vocês, a gente tem até 5 ciclos, mais ou menos, do sono durante a noite, né? A Bianca, muito eu. Muito eu o quê, Bianca? Comenta aqui, eu já não sei mais que momento que foi que você comentou. O da ressaca do sono deve ter sido isso, né? Então, gente, e aí como que a gente faz esse power nap, né? É qualquer hora do dia? Não. O aconselhável é que a gente faça esse power nap depois de 6 a 7 horas que a gente acordou, tá? Então, não é aconselhável que a gente faça pela manhã. Por isso que, né, vem toda a sabedoria dos ancestrais, né, de tirar o cochilo depois do almoço, né? Vamos cestar aqui, né? Muito bom. E aí, tem alguns requisitos. Então, o ideal é que a gente esteja num ambiente silencioso, que ninguém nos atrapalhe, que o celular esteja no silencioso, né, com as notificações do celular desligadas, que a luz do ambiente, né, de preferência num ambiente mais escuro, para facilitar com que a gente consiga adormecer, né? Que mais? Pode usar algumas músicas binaurais para poder entrar nesse estado de relaxamento. Quem quiser depois procura no Google músicas. Nossa, gente, agora não sei se é binaurais. Binaurais, eu sempre confundo. Enfim, que tem vários tipos, aí vocês colocam para que vocês querem, porque se for para estudo, por exemplo, tem outras ondas, tá? As ondas lá, alfa, beta, enfim. E aí, para o relaxamento, para entrar em estágio de sono, então tem que ser uma música binaural específica lá de uma onda, tá? Então procurem lá no Google depois se vocês quiserem saber. Eu, particularmente, nos meus testes, por isso que eu falo, gente, é tudo
Eu acho que o autoconhecimento é a base de tudo e tudo a gente tem que testar na gente. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Eu não gosto de fazer o power nap com as janelas fechadas, ou seja, com o ambiente escuro. Por quê? Porque eu acordo mais preguiçosa. Então eu durmo com as janelas abertas, eu durmo com a luz do dia mesmo, tá? Mas eu sei que muita gente pode ter dificuldade em adormecer, né, tendo a luz. Então testem, gente, vejam o que funciona para vocês, tá? E aí quando a gente acorda, justamente se você tá com o ambiente fechado, né, no ambiente escuro, a gente acorda o quê? Abre as janelas para quê? Para a luz poder entrar, né? Alguns estudos, né? Alguns experimentos, né? Que algumas universidades fizeram, eles colocavam os participantes expostos à luz solar ou alguma luz natural que imitasse a luz solar por 1 minuto, né? Justamente para reativar essa disposição, essa energia. Dar os pulinhos, alongar, enfim, colocar o corpo em movimento, lavar o rosto também ajuda muito, né? Justamente para despertar o corpo, né? E aí vai ser mais fácil ainda de vocês despertarem, porque, como eu falei no início, a gente não tá naquele sono profundo. Então vocês não vão acordar com a ressaca do sono, né? Então é muito mais fácil de despertar. Outra dica que eu dou, que daí é dica minha aqui, tá? Hack meu, de coisas que eu testei em mim. Usem também óleos essenciais. Óleo essencial, cadê meu óleo essencial tá aqui. Que fica sempre aqui na minha bancada, gente, porque tem sempre, tem na bancada, tem na bolsa, enfim. O óleo essencial de alecrim, que ele é muito bom para foco e para concentração. O de hortelã também. Enfim, todos esses que são mais revigorantes, né? Pode ser usado também de eucalipto, enfim. A única coisa aqui, gente, por favor, consultem algum médico ou aromaterapeuta, tá? Porque esses óleos essenciais, tirando o de lavanda, que não, né, que pode ser usado em bebês, enfim, crianças, hipertensos, esses outros óleos tem algumas restrições, tá? Pra quem tem problema cardíaco, enfim. Então, e a gente não pode brincar com óleo essencial, porque uma gota de óleo essencial corresponde a 25 xícaras de chá, tá? Então, assim, não é pra brincar mesmo. E aí eu tô aqui, né, falando pra vocês o que funcionou pra mim. Testem aí e vejam o que funciona pra vocês. Quero deixar bem claro aqui que o que eu tô passando, o conteúdo que eu tô passando aqui pra vocês tem base científica, eu estudei, implementei em mim, mas não sou médica, né? Não sou médica doutora do sono, né? Então, tô passando meus conhecimentos aqui pra vocês, compartilhando todos os meus estudos que eu fiz sobre alta performance e biohacking e produtividade cíclica, né? Que, enfim, entra tudo isso. E aí, gente, então tá. Então a gente falou sobre o que é, sobre os benefícios, falamos quando fazer, né? Então, pós-almoço, de 6 a 7 horas depois, né? Tem alguns autores, tem até desse livro aqui, O Poder do Quando. Eu já falei muito desse livro aqui pra vocês, gente, porque eu recomendo muito. Esse médico, foi ele que fez o estudo dos cronotipos, né? Porque até então a ciência tinha como cronotipos, era nome de pássaros. E aí ele falou, cara, mas não faz sentido, nós somos mamíferos, né? Então ele foi estudar os comportamentos dos mamíferos e aí fez uma nova terminologia, digamos assim, para os cronotipos, né? Que são as pessoas matutinas, né, que são os leões, os ursos, que são as pessoas vespertinas, os lobos, que são os noturnos, e os golfinhos, que daí ele inseriu, né, os golfinhos, que são os insones, né. Então, esse cronotipo é o teu ritmo biológico, né, é o ciclo circadiano. Então, muito provavelmente, ele não muda, tá, ao longo da vida. Na verdade, ele até comenta aqui que o que pode mudar é na fase ali da infância para adolescência, que os adolescentes, né, tendem a dormir mais, então eles podem se tornar lobos. E aí depois com a velhice, que muitas pessoas aí tendem a se tornar leões, que acordam mais cedo, né? Os idosos que gostam de acordar às 4 horas da manhã, enfim. Eu não posso falar muito porque eu sou leão, então pra mim é fácil, né? Acordar cedo. Então, mas por que eu tinha citado ele? Porque agora eu já nem lembro. Ah, sim, sobre fazer o power nap de 6 a 7 horas depois de acordar, né? Ele aqui, ele fala, e na verdade ele cita até uma outra autora, deixa eu ver se eu acho aqui, agora eu já não lembro. Aqui, a doutora Sarah Mednick, que é autora do livro Take a Nap.
E aí ela fala que se você fizer o cochilo antes de 6 horas, né, de 7 horas de acordar, isso aumenta a sua criatividade, né? Então ela até daí dá essa sugestão para você fazer isso nos fins de semana. Quem tem um trabalho, né, regular de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, fazer e não consegue, né, fazer o power nap durante a semana, fazer no fim de semana, justamente para você preparar o teu corpo para ter mais ideias, né, fazer mais conexões, sinapses neurais, enfim, durante a semana. E se você fizer o cochilo depois dessas 7 horas pós-despertar, né? Aí vai ser um sono de ondas lentas e aí vai ser fisicamente mais restaurador, tá? Então, assim, a gente encontra vários médicos, cientistas falando algumas coisas divergentes, tá? Então, por exemplo, com relação a foco, concentração e alerta, né? Muitos autores falam que aumenta. A NASA fez um estudo e disse que no experimento deles não fez efeito, eles não se sentiram mais, não ficaram mais alertas, né, em estado de alerta no experimento deles. Então, assim, por isso que eu falo de novo, tem que testar o que funciona para você, né, no biohacking, tá? E aí, dito tudo isso, aí vem aquilo que eu falei para vocês, que tem um extra aqui, que tem uma questão, não é só o power nap, né, que já é bastante coisa. Existe uma coisa chamada coffee nap. Quem aqui já ouviu falar do coffee nap? Levanta a mão aqui, quem já ouviu falar. Quem já ouviu falar do Bulletproof Coffee, enfim, toda essa onda aí de alta performance, quem que tá conectado aí? Enquanto eu vejo aqui se tem mais algum comentário. Um minuto de sono profundo, a Bianca falou, que tipo, muito eu. Nossa, eu quando eu estudava, tipo, em presencial, em sala de aula, nossa, se a pessoa não conseguisse prender minha atenção, total eu, assim, incorporava, tipo, Xavier, assim, sabe? Tipo, e aí dava uma cochiladinha lá também. E funciona, gente, funciona horrores. Eu fecho a janela, vou testar a janela aberta. Testa, Karine, testa e daí me fala. Paola, se estiver ainda aí, seja bem-vinda. Viviane foi minha professora de cores, um beijo se estiver ainda aí. Kelly, seja bem-vinda. Jéssica. Ó, a Paola colocou um leãozinho aqui, diz que ela tá de boa de ser um leãozinho. Também é leoa, é fácil acordar, né? E aí, gente, é muito interessante, né? Porque quando a gente descobre qual que é o nosso cronotipo, a gente faz as pazes com algumas coisas, né? Eu já comentei aqui com vocês em outros momentos que... E tem um momento, um momento, não é um momento, tem uma situação específica de uma cliente que veio falar assim, nossa, mas eu queria tanto acordar às 7 horas da manhã para fazer yoga. E aí eu mandei o teste, né? Quem quiser saber, gente, qual que é o cronotipo, tem na internet, tá? The Power of When, vai estar em inglês, tá? Vocês colocam lá, vou deixar aqui pra vocês de repente darem uma olhadinha. E aí tem o teste lá, vocês descobrem qual é o cronotipo de vocês. E aí eu mandei o teste pra ela, e aí ela fez, e ela era... Agora eu não lembro se ela era urso ou se ela era lobo. Enfim, acho que ela era lobo. Enfim, noturna, né? E aí, no final do livro, tem uns relógios mestres, assim, que são, tipo, os principais horários com as principais atividades. Como se fosse um guia, assim, sabe? E aí eu mandei pra ela. E a atividade de yoga, pra ela, tava no final do dia. Não no início do dia. E aí eu falei pra ela, por isso que você não consegue acordar às 7 horas da manhã pra fazer yoga, né? Por quê? Porque o teu cronotipo, o que você precisa é desacelerar no final do dia. Pra quê? Porque senão se deixar ela dorme 3, 4 horas da manhã, né? Então é o quê? E mesmo que você seja noturna, né? É interessante que a gente mantenha um ciclo regular de sono, de 8 horas pelo menos. Então, não é só porque a gente é noturna. E muita gente acha que é noturna porque, na verdade, a vida cotidiana fez com que a gente achasse que a gente era noturna, né? Por causa da luz, enfim. E aí, faculdade à noite e vários compromissos, né? Muita gente só consegue ter o tempo de estudo no final do dia, enfim. Então, muitas pessoas acham erroneamente que são noturnas, quando na verdade não são. Elas criaram esse hábito. Então, mesmo que a pessoa seja noturna, é interessante a gente manter, né, tipo, um ciclo saudável aí de sono, de 8 horas. Então,
a pessoa precisa o quê? Desacelerar no final do dia, porque é o momento que ela tá mais acelerada. Então eu propus pra ela, falei, testa, ao invés de você fazer o yoga às 7 horas da manhã, como é vendido, né, tipo aqui na mídia pra gente, que tipo, ai, nossa, olha que lindo, você acordar e treinar, tipo, acordar às 5 horas da manhã e tal, e fazer as coisas. É lindo, gente, mas vai funcionar, infelizmente vai funcionar só pra no máximo 15% da população, que são os leões, que é a galera que acorda às 5 da manhã e tá tipo, entendeu? Pro resto não vai funcionar, e gera o quê? Uma frustração, né? Porque a pessoa quer se enquadrar naquilo e não consegue, e ela acha que o problema é ela, meu Deus, por que eu não consigo acordar mais cedo? E eu tinha que estar fazendo isso, porque é isso que me leva para o sucesso, sendo que na verdade não é, né? Então, esse exemplo foi muito marcante para mim, e aí ela começou a testar, começou a fazer yoga no final do dia, e aí ela falou, nossa, não quero mais, nem tenho mais esse desejo. E aí olha que interessante, porque muitas vezes o desejo nem é nosso. O objetivo, a meta nem é nossa. Isso eu falo muito nos meus cursos, né? Tipo, o porquê que você quer fazer aquilo? É porque você realmente quer ou porque a sociedade colocou pra gente que é bonito? Ou porque alguém quer que a gente faça daquela forma? Porque tem muitos desejos, objetivos e metas que não são nossos. Né? E às vezes a gente nem percebe, a gente projeta, como né, a gente tem uma chuva de informações, a gente recebe muitas coisas o tempo todo, informação o tempo todo, e rede social, as mídias, enfim, e aí a gente compra aquilo como uma verdade, a gente não se questiona. Então quando você descobre qual que é o seu cronotipo, nossa, é uma alegria aqui, né? Aqui, ó, tá explicado porque não consigo correr. Conta mais, Paola, porque você gosta de correr o quê? No final do dia, no início do dia? Eu confesso pra vocês que eu correr, eu só gosto, pra mim funciona no final do dia. Correr de manhã pra mim, isso antes até de eu saber dos cronotipos. Nossa, eu assim, depois que eu corro e tomei banho e comi, eu só quero, o que eu falei? Comer e dormir, né? Depois que eu como e que eu tomo banho, eu só quero dormir, entendeu? Eu fico, tipo, acabada, não quero saber de mais nada. E aí via muitas pessoas assim, nossa, mas eu acordo super disposta e vou correr, eu fico disposta pro resto do dia, enfim, me dá muita energia. Não, pra mim não funciona. Ao contrário do treino funcional que eu tenho testado e pra mim tem feito mais sentido, tem me feito melhor fazer um pouco antes do almoço. Olha que interessante. Por isso que eu falo, gente, tem que testar. Até porque a gente muda também de momentos em momentos, de fase em fase, de ciclos em ciclos, né? Então nós não somos lineares, nós somos cíclicas, enfim. Então se você não se inscreveu, inclusive, para a Semana da Conexão Produtiva, que a gente vai falar sobre ciclicidade, clica no link da minha bio, que a gente vai falar mais sobre isso, né? Ó, Paola, de manhã é sofrimento, de noite é a logística que dificulta só. Ah, minha mãe tá aqui. Minha mãe disse que travou. Gente, me diz aqui se está tudo certo, se travou ou não. Ó, Jéssica, comecei a fazer yoga no começo da tarde. Outra vida pra mim. Olha aí. Viu só? Porque daí serve como uma reconexão, você revitaliza o corpo, né? Eu quero fazer, acho que é o teste, né, Paola? Enfim. Então, fechamos aqui o parênteses, né, que eu abri um parênteses aqui para falar sobre os cronotipos, mas é porque faz muito sentido aqui, né? Então, voltando a falar ali daquele extra, daquela cereja do bolo, quando a gente fala de power nap, né? Então tem todos aqueles requisitos de 15 a 20 minutos, os estágios do sono, enfim. E aí tem o coffee nap, que a gente insere o quê? A cafeína, não necessariamente o café, tá, gente? Porque eu não tomo café, eu nunca me dei bem com café, depois nesse processo de investigar minha alta performance, biohacking, eu descobri que meu corpo absorve muito rápido a cafeína, então eu tenho taquicardia, eu começo a suar frio, meu coração dispara, enfim, não dá boa. Aí eu entendi o porquê que eu já não gostava de café mesmo, e eu já desisti, falei, então tá bom. Mas aí a questão da cafeína, e para a maioria das pessoas que tomam café, vai né, ser o café, mas pode ser com chá verde, por exemplo, que é o que eu uso, tá? Chá branco também tem, enfim. Não é recomendado refrigerante, porque, né, questão de nível de açúcar, nem energético, enfim. Então, o melhor mesmo é você optar ou pelo café, um café orgânico, de boa qualidade, enfim, ou o chá verde, né? Os chás que contêm cafeína. Por que, gente? Por que colocar o café? Nossa, Tassi, mas o café, a gente vai tomar café e aí vai dormir?
Pois é, exatamente isso. O que acontece quando a gente toma café? E aí o café, ele vicia, né? Eu acho muito interessante ver as pessoas com café, porque eu falo, e as pessoas, só consigo me manter acordada porque eu tô com café. E eu falo, mas é óbvio, né? Porque o café te dá um pico de cafeína e depois, tipo, ele baixa. Aí quando baixa, você precisa mais dele, né? E aí você fica nesse ciclo vicioso, tomando café o dia inteiro e sentindo sonolento com a ressaca do sono o dia inteiro. Acordou no meio do sono profundo e aí quer que o café resolva tudo na vida, né? E não é o que acontece. Então, o café, gente, ele inibe um receptor chamado, eu tô lendo aqui porque eu nunca consigo decorar o nome desse receptor. Adenosina. Adenosina. O que é a adenosina? É uma substância que o nosso cérebro produz que aumenta a nossa sonolência. Então, quando a gente acorda zerado, né? E aí, esse receptor ele vai aumentando durante o dia. Que é por isso que a gente chega no final do dia cansado, com sono. É o ritmo natural do nosso organismo. E aí, aí a cafeína, o que ela faz? Primeiro que ela entra, né? Tipo, ela passa pelo teu intestino, enfim, vai ser digerido. E aí, para entrar na tua corrente sanguínea e ir pro teu cérebro, ele demora aproximadamente 20 minutos. Diz que pegou, diz que já fez a associação. 20 minutos até a cafeína entrar na tua corrente sanguínea e ir pro teu cérebro, tá? 20 minutos é o quê? É o tempo do power nap. É o match perfeito. Por que acontece? A cafeína, ela diminui esse receptor. Só que ao longo do dia, como vai aumentando, a cafeína não é suficiente, né, para combater essa sonolência. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem esse pico, quando toma o café, tem esse pico de energia e depois tem essa queda, tem essa baixa. E aí, o que acontece? Eu tenho que só uma vez olhar. A adenosina, ela diminui quando a gente dorme. Então, quando a gente faz o power nap de 20 minutos, a adenosina vai diminuir 20 minutos. A cafeína vai entrar na tua corrente sanguínea, vai chegar no teu cérebro e aí a gente tem o match perfeito que a cafeína vai conseguir proporcionalmente né, bloquear os receptores de adenosina e aí quando você acorda você tem o máximo dessa cafeína, entendeu? Então você tem toda a disposição e aí melhora muito mais o teu nível de energia, a tua concentração, a tua memória, enfim. Fiz o teste, na verdade eu uso, não é nem o chá verde, sabe aqueles mix de chá prontos que tem chá verde, que tem pó de guaraná, enfim. E aí o meu acabou e nas últimas semanas eu tava fazendo o power nap sem ele mesmo. Gente, dá muita diferença. Eu já tô, tipo, desesperada, precisando. Eu falei, acho que eu vou pegar o chá verde mesmo, porque daí, como o chá verde... Aí é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e daí tem que testar na gente, né? Por quê? Porque tudo depende da tua sensibilidade com relação à cafeína. Como eu falei pra vocês, eu tenho hipersensibilidade à cafeína. Então, pra mim, beber ou café ou chá verde, que tem bastante cafeína, não dá muito boa. Não dá pra ser todo dia. Tem que ser de vez em quando. Aí esses chás prontos que você só mistura na água tem uma concentração de cafeína menor. Então, pra mim, faz mais efeito, né? Mas pode ser que pra você que não tem essa hipersensibilidade à cafeína, usar o chá verde ou o café normal super de boa, né? Então, esse é o extra que eu queria trazer aqui pra vocês, a cereja do bolo que eu queria trazer pra vocês. Então, testem. E aí, esse é um dos recursos, né, que a gente tem, eu chamo de uma das magias dentro, né, tipo, daquela estante toda de magias que nós bruxas fazemos o nosso caldeirão ali, a nossa alquimia. Então, é uma das magias que a gente tem para aumentar o nosso nível de energia física e mental, porque, né, vai atuar no nível físico, no sentido da gente estar mais disposta, quanto no nosso nível mental, dando mais foco, mais concentração, aumentando a nossa criatividade, aumentando a nossa memória, a nossa retenção de informação, enfim, né? E aí é um dos recursos. E aí eu trago mais recursos dentro do meu curso do Eu Produtiva,
né? Em que a gente realmente analisa ali todas as energias física, mental, emocional, e aí eu apresento todas as opções ali, e aí cada uma das mulheres vai fazendo a sua própria alquimia, vendo o que funciona para si e dentro de cada período, dentro de cada ciclo, né? Mas enquanto não abre as inscrições, que vão abrir na quarta-feira que vem, dia 10 de novembro, antes disso você pode se beneficiar entendendo mais sobre os nossos ciclos, que um dos nossos ciclos, que é o que eu vou falar na segunda-feira, que é a abertura da nossa semana da conexão produtiva, que eu vou falar sobre o ciclo menstrual e os arquétipos, né? Que envolve cada uma das fases do nosso ciclo menstrual, porque o ciclo menstrual é um dos ciclos que a gente tem, né? Nós mulheres temos aí ao longo do ano, dentro de tantos outros que eu trato mais profundamente dentro do Eu Produtiva. E aí, então você vai poder se beneficiar dessa aula que eu vou dar gratuitamente aqui, né, na segunda-feira, dia 8/11, nesse mesmo horário, às 19h07. Então, se você não se inscreveu, o link tá lá na minha bio e eu tô aguardando vocês. Vocês são muito bem-vindas. Gente, então era isso que eu queria trazer para vocês de Power Nap. Se alguém tiver alguma dúvida, essa é a hora aqui. Deixa eu ver aqui. Dani entrou, seja bem-vinda. Espero que você esteja aí também. Raimundo. Então é isso, gente. Se alguém tiver mais dúvidas, já manda aqui. Tem um pequeno delay, né? Então era isso que eu queria trazer do Power Nap. Então, só recapitulando, a ideia do Power Nap é a gente fazer realmente aquele sono curto, de preferência depois do almoço, de 15 a 30 minutos no máximo, para não interferir no nosso sono profundo e a gente não acordar com a ressaca do sono, né? Pra gente aproveitar esses dois estágios mais leves para poder, né, revigorar esse nosso físico, né, o nosso corpo, tá? E aí, se vocês precisarem, né, de mais tempo pra... tive uma noite mal dormida. Eu, por exemplo, gente, quando eu saio muito da minha rotina, eu acabo precisando de um sono de mais tempo, um power nap, digamos assim, né? E aí eu faço os cochilos aí de 1 hora, enfim, que daí eu falo, não, eu vou colocar 1 hora, 1 hora e meia, porque realmente eu preciso descansar, preciso me restabelecer. Então, normalmente, quando eu saio do meu ritmo, quando eu vou dormir muito tarde, né? Quando essa rotina fica comprometida, aí eu uso o ciclo inteiro, todos os estágios do sono. Fora isso, eu faço power nap. Uma dúvida que pode surgir, Tassi, pode fazer todo dia? Pode fazer todo dia. Não tem contraindicações, apesar de que há algumas recomendações de que você faça mais ou menos 3 vezes por semana, né? Mas pode ser feito todos os dias sem problema. Mas, né, mais uma vez, eu saliento aqui. Testem em vocês e vejam o que faz sentido, né? Se vocês têm esse espaço para fazer não só o espaço de físico, mas espaço de tempo também, né? Vocês têm essas condições, como eu comentei, de ter um espaço reservado, né? Para poder tirar o maior proveito do Power Nap, né? Esse recurso aí que é milenar, que sempre teve disponível aqui pra gente e que infelizmente, né, acabou caindo em desuso e aí a sociedade acaba olhando como nossa, mas o pessoal que dorme, tira o cochilo depois do almoço é um pessoal preguiçoso, é um pessoal improdutivo. E não é bem assim, né? Isso veio o quê? Com a Revolução Industrial, então, que a gente tinha jornadas de trabalho de 12 a 16 horas, uma jornada insana, né? E infelizmente a gente tem esse comportamento, esse pensamento, né? Que eu espero que com o passar do tempo a gente vá melhorando esse pensamento e vendo que pausa é movimento, que power nap é revigorante, né? E que é produtividade, é descanso e que a gente aumenta o nosso nível de energia, a gente aumenta a nossa produtividade, né? Então que a gente possa levar isso, testar e que a gente possa levar quem está nas empresas, levar isso para as empresas, né, para os gestores, porque já tem comprovação científica e aí até hoje eu não sei porque que isso não é lei. Pra mim devia ser uma lei, entendeu? Tipo, tirar o cochilo é obrigatório, tirar o cochilo depois do almoço. Tá bom, gente? Ó, Jéssica, muito interessante essa história da cafeína, amei. Gratidão por compartilhar. Gente, eu que agradeço a presença de vocês aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar direct pelo Instagram, tá bom? E aí vocês testem, quero que vocês testem e depois me contem lá por direct como é que foi pra vocês essa experiência. Tá bom, gente?
Boa noite, um beijo.